Bom dia, colegas do curso do Tribunal do Júri da Escola de Magistratura. Mais uma vez uma satisfação estar com vocês, encerrando agora essa unidade 4. Nessa unidade tivemos aí um estudo de caso sobre incidentes que surgiram no curso do plenário da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. A primeira situação colocada foi a respeito da intimação de uma testemunha de defesa. Vimos aí que os colegas apresentaram basicamente duas posições, uma de cunho mais garantista, no sentido de que a não localização da testemunha geraria o adiamento da sessão de julgamento, já que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre o mandado de intimação da testemunha. Como eu tenho colocado no curso, todas as situações que eu trago são situações que são polêmicas e que, portanto, eu não ouso aqui fechar uma resposta. Então, compreendo a posição dos colegas que, fazendo uma análise mais garantista da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, entendem que haveria uma nulidade caso seguisse na sessão de julgamento. Por outro lado, outros colegas, com razão, entenderam que não haveria nulidade, que a sessão deveria seguir. Posição essa que eu partilho, porque, como colocado por muitos colegas, o ônus da defesa é indicar corretamente o endereço da testemunha. A questão de não juntada e não ciência da defesa a tempo me parece uma nulidade que depende de argumentação de prejuízo, de prova de prejuízo. Então, comungo aqui da posição de alguns colegas, no sentido de que não haveria uma nulidade, e se tratasse de nulidade, seria uma nulidade relativa. Lembrando que essa testemunha, curiosamente, não foi arrolada na primeira fase, o que faz crer ou representa sério indício de que a testemunha não teria nada para apresentar a respeito do fato tratado, e sim seria mais para dizer a respeito da conduta do réu. Então, me parece que, não havendo prova da defesa de prejuízo, não haveria nulidade a ser argumentada e, portanto, não haveria problema no segmento do Tribunal do Júri. Lembrando ainda que o oficial de justiça deixa claro na certidão que demorou na juntada do mandado porque realizou uma série de diligências, demonstrando que o Poder Judiciário atuou da maneira mais cautelosa no sentido de garantir que a testemunha fosse efetivamente intimada para a audiência. Portanto, deveria a defesa ter indicado corretamente o endereço da testemunha. Quanto à segunda questão que nós trouxemos para a discussão, vemos aí a discussão sobre a exibição de vídeos, vídeos que são provenientes da coleta de provas testemunhais na primeira fase do Tribunal do Júri. E o Ministério Público requereu a apresentação dessas mídias durante a fase de instrução em plenário. E a defesa, sim, surgiu contra essa exibição. Nesse ponto, os colegas apresentaram com razão que em plenário só se exibem, conforme disposição do Código de Processo Penal, aquelas provas que foram recolhidas por carta precatória, provas que não houvesse condições de serem repetidas e que, portanto, não seria o caso da exibição dessas mídias. Por outro lado, já apresentando aqui a posição, que inclusive eu trouxe de 2 acordos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no sentido de que não haveria nenhum prejuízo, nem para a acusação, nem para a defesa, a apresentação dessas mídias no momento da instrução em plenário. Inclusive em atenção ao princípio da verdade real, do livre convencimento dos jurados, da soberania dos vereditos. É certo que alguns julgados que eu apresentei estão caminhando no sentido de que a acusação e defesa podem apresentar essas mídias, todavia, durante o momento dos debates. E, portanto, isso teria que ser descontado, ou isso reduziria o tempo de debate, já que a mídia, já que o vídeo, ele teria que ser exibido durante os debates.
A par dessa discussão, a respeito da questão de ordem prática, eu sempre, enquanto presidia sessões no Tribunal do Júri, na primeira vara criminal da comarca de Crato, possibilitei a exibição no momento da instrução, tanto por requerimento do Ministério Público como por requerimento da defesa. Nunca enfrentei nenhuma questão de ordem nesse sentido. A acusação e defesa sempre entenderam razoável a exibição desses vídeos durante os debates, justamente para garantir ao jurado melhor conhecimento da prova. Então, na prática, sempre exibi no momento da instrução e nunca enfrentei questionamento. Mas concordo com a posição dos colegas de que essa exibição não deveria ocorrer se não fosse aquelas provas colhidas por carta precatória. Mas é interessante o debate porque podemos nos debruçar com situações desse sentido no plenário, e precisamos já ter um prévio conhecimento da matéria para termos mais segurança em nossas decisões. E por último aqui, a sempre tormentosa discussão sobre a inovação de tese na tréplica pela defesa. Vimos aqui que, em razão do princípio do contraditório, não deveria se acatar a inovação da tese da defesa na tréplica. Todavia, existe outra corrente que segue exatamente o princípio da plenitude de defesa e que, portanto, poderia a defesa inovar na tréplica. No âmbito do STJ, vemos hoje pacificado o entendimento no sentido da impossibilidade de inovação da tese na tréplica. Agora, é curioso apontar que até 2010, 2011, o STJ ele tinha uma posição contrária. O STJ acolhia o princípio da plenitude de defesa e, portanto, aceitava a inovação da tese na tréplica. A partir de 2011, 2012 é que o STJ mudou o seu posicionamento. Então, hoje, para o STJ, não se pode inovar tese na tréplica sob pena de violação do princípio do contraditório. Se nós formos cotejar esses dois princípios, eu apresentei alguns julgados, inclusive aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, que vem tentando mitigar essa situação, possibilitando uma parte que o juiz de ofício concede no momento em que a defesa inova a tese na tréplica, o Ministério Público suscita a questão de ordem, o juiz ele fixa um prazo, um tempo de 5, 10 minutos, para que o Ministério Público se manifeste sobre a tese inovada. E isso aí para garantir o princípio do contraditório e fazendo com que aquela tese nova suscitada na tréplica também seja quesitada aos jurados. Me parece uma solução que consegue compatibilizar os dois princípios, o princípio do contraditório e o princípio da plenitude de defesa. E assim encerramos nossa unidade. Mais uma vez aqui quero registrar meu agradecimento à Escola Superior de Magistratura do Estado do Pará, pela oportunidade, por me possibilitar trabalhar junto com os colegas do Tribunal de Justiça do Pará. Para mim foi uma honra enorme estar aqui desempenhando essa atividade de tutoria e aprendendo e compartilhando experiências com os colegas. Vamos agora iniciar a fase que seria o desenvolvimento da atividade final, e eu estarei ainda à disposição dos colegas para debatermos alguma questão que entendam relevante. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e estou sempre às ordens. Um forte abraço.